e do agrupamento de turismo. Na produção, António Jorge, navegado por Miguel Ramalho, teve performance idêntica, provendo assim um triunfo duplamente saboroso. Mas no dia anterior, na partida, em Lagoa, o ambiente era bastante descontraído. Não há tática nenhuma definida, vamos chegar ao primeiro troço, vamos ver como é que nos sentimos e vamos andar aquilo que a nossa vontade nos permitir. É evidente que vamos tentar imprimir logo de início um andamento de certo modo forte, porque não nos podemos deixar surpreender. De qualquer maneira, a única coisa que desejamos é que não tenhamos problemas nenhuns no carro. É evidente que depois amanhã, da parte da manhã, penso que será a fase decisiva do rally. Esperemos que as coisas corram todas bem. Descontraído, mas um pouco preocupado com a dureza do rally, mas enfim, vamos tentar chegar ao fim, o melhor classificados possível. O objetivo primeiro e principal é o campeonato e vamos lutar por ele. É para isso que aqui estamos e vamos tudo fazer para conseguir atingir esse objetivo. Vou andar o melhor possível, mas com muitas cautelas, porque realmente o rally é muito longo e os pisos são muito demolidores. A classificativa de abertura deu logo uma primeira ideia do escalonamento das forças em presença. Pérez Caldeira vencem. Carlos Carvalho e José Alves ficam em escassos 4 segundos e logo atrás aparecem Paulo Meireles, António Abreu e Jorge Bica, João Sena, respectivamente. Durante a primeira ronda pelos troços de Monchique, era assim, com os andamentos destas 4 equipas a revelarem-se muito equilibrados. No agrupamento de produção, uma luta que poderia ser tripartida fica agora bipolarizada entre António Jorge, Miguel Ramalho e Augusto Magalhães, José Luís. Com efeito, Pedro Cunha Carmo, Duarte Carmo ficavam pelo caminho vítimas da dureza dos troços algarvios. Inverno Amaral e José Conde tinham sorte idêntica quando comandavam o Grupo N, ficando o score com a transmissão quebrada. Adrosilo Lopes e Luís Lisboa mais uma vez terminavam a prova durante o primeiro troço, desta feita com problema elétrico na bomba de gasolina. Felizmente, no dia seguinte, o ZX não apresentava problemas e podíamos assistir a um carro verdadeiramente rápido na abertura dos troços. No início da segunda passagem pelas classificativas, era a vez da má sorte bater à porta de Paulo Meireles, António Abreu, que penalizando 6 minutos, baixavam para a 8ª posição final e viam o campeonato ficar um pouco mais longe. Partiu um rolamento do compressor, as coisas complicaram-se a reparar, houve uns empenos aqui e foi difícil reparar em tempo útil e tivemos que penalizar 6 minutos. Na frente, Fernando Pérez e Carlos Carvalho lutavam pela liderança e na chegada à Vila Moura a diferença entre ambos era de apenas 3 segundos. Jorge Bica e João Sena, a 1 minuto e 18, quedavam-se pela 3ª posição, limitados pelo andamento do Lancia Delta. Pedro Azeredo e Fernando Prata comandavam a Fórmula 2. José Carlos Macedo e Miguel Borges eram os segundos classificados, apenas a 6 segundos, e era claro que este assunto era uma mera questão entre os Clio Maxi da equipa oficial da Renault. Gabi Gudzan e Filipe Pelsmacher vinham da Bélgica e classificavam-se à frente de Carlos Fontainhas, Rogério Cerumanho, que com um velhinho Sierra XR 4x4 revelavam um andamento espetacular. As perspectivas é continuar a lutar outra vez pelo primeiro lugar, como fizemos ontem. Neste momento estamos em execo no primeiro lugar, portanto é a posição que nós queremos ficar e lutar pelo primeiro lugar e vamos continuar com o mesmo ritmo que tivemos ontem. Na segunda etapa, Pérez Caldeira, à frente, não apanhavam o pó dos seus mais diretos adversários. Carlos Carvalho, José Alves e Jorge Bica, João Sena estavam apostados em não dar descanso aos líderes. Carvalho, no entanto, não chegaria ao final da secção. Na segunda passagem por Eira da Palma, uma saída de estrada punha o Mitsubishi Galant fora de combate. Jorge Bica inicia então uma forte ofensiva que o aproximará de Fernando Pérez. Entretanto, na Renault, dá-se uma baixa. Tivemos um problema com o eixo, com o cubo da roda, teve que ser mudado. Ainda fizemos um troço assim, perdemos algum tempo, depois esse cubo teve que ser mudado, como disse, mas penalizámos 2 minutos porque não houve tempo não ser suficiente. Neste último troço de Santa Catarina também tivemos um problema na caixa de direção, tivemos mesmo para sair 2 vezes de estrada, prendi a direção, mas estão a tentar resolver isso, a ver se conseguimos continuar.
No grupo dos 10 da frente passam agora a aparecer regularmente Manuel Rolo, Carlos Mateus, que entretanto passam a comandar a produção com Sierra Cosworth. Igualmente, e entre os 10 mais, passam também a rolar Jorge Rodrigues, José Alberto. No início do troço estava uma pedra grande, não me consegui desviar. Eu até joguei, tinha 2 furos, mas afinal foi mesmo no início do país, dentro de 1 km ou 2 de tanto. Dá para continuar? Tem que continuar, isto é em glória, eu ficar aqui, não há hipótese. Quanto a António Jorge, andava lá pela 9ª posição, segunda do Grupo N, controlando o andamento de Augusto Magalhães, que nem sempre tinha o score nas melhores condições. E entre estes, ainda se colocariam Ferreira da Silva, António Picarote, que com o Lancia Delta fazia uma prova longe de estar isenta de problemas. A segunda e última secção era naturalmente decisiva para a prova e para o campeonato. Logo no primeiro troço, Pérez perde a liderança. Um furo faz perder 1 minuto e 20 e assim, mesmo com problemas na caixa de velocidades, Jorge Bica, João Senna eram os novos líderes. A partir daí inicia-se uma fase de grande atividade na cabeça da prova. Pérez e Bica vão alternando na liderança com um ora a ganhar e outro de seguida a passar para a frente. José Carlos Macedo e Miguel Borges rodam já na 3ª posição e estão descansados com a liderança das 2 rodas motrizes. No entanto, o andamento ao volante do Clio mantém-se espetacular como é hábito. Paulo Meireles e António Abreu, após um verdadeiro forcing, atingem o 4º posto e apenas de lá poderão sair se algo acontecer a algum dos que rodam na frente. Lá mais para trás as coisas parecem definidas e a faltarem 2 classificativas não se prevêem grandes alterações na classificação. Em Mielhas 2 tudo fica resolvido. Bica sai de estrada, o Lancia fica impróprio para continuar em prova e os vencedores estão encontrados. Fernando Pérez e Ricardo Caldeira vencem a prova e assim conquistam o bicampeonato nacional de ralis. Penso que todos os patrocinadores, nossos patrocinadores merecem esta vitória no campeonato. Tivemos muitos azares durante o ano e de qualquer maneira também não posso esquecer nesta altura dos nossos adversários que lutaram até a última prova pela vitória no campeonato connosco. Com a desistência de Jorge Bica, João Senna, José Carlos Macedo e Miguel Borges passam para o 2º posto, primeiro das 2 rodas motrizes. Houve algumas desistências, foi um lugar que pode ser, acho que é muito bom o segundo lugar da geral. Paulo Meireles e António Abreu ficam assim com o mais baixo do pódio. Havia várias hipóteses antes da prova. É evidente que vinhamos para a prova com a ambição de lutar pelo título. Isso não foi possível, dado ontem com a penalização ficámos logo arredados de lutar diretamente com o Fernando. Mas pronto, fizemos a prova possível, fomos recuperando e conseguimos um ótimo 3º lugar. A classificação final continua com Gabi Guzan Pelsmaker em Mazda 323, Carlos Fontainhas, Rogério Sormanho em Ford Sierra XR 4x4, Jorge Rodrigues, José Alberto em Renault Clio 16, António Jorge, Miguel Ramalho em Renault Clio Williams, que simultaneamente venceram a produção. Muito contente porque a partir da Rota do Sol o nosso objetivo foi o campeonato e conseguir aqui vencer o campeonato é de facto muito bom. Estes resultados estão apenas dependentes da verificação técnica final que a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting decidiu realizar no final da prova. A dureza dos troços algarvios está bem patente na quantidade de desistências. De 40 concorrentes à partida, apenas 15 chegariam ao final. Quanto ao Rally do Algarve, tal como conhecemos, esta foi a sua última edição. Para o ano estão já prometidos novos troços em asfalto.